Olá, tudo bem? Meu nome é Robson. O primeiro anime que eu me lembro de ter assistido foi Cavaleiro do Zodíaco, mas o anime que eu lembro que me pegou mesmo, que se tornou meu anime favorito da vida, e até hoje é meu anime favorito, mesmo eu tendo assistido dezenas, talvez uma centena de animes depois disso, é Yu Yu Hakusho. Para quem não conhece, Yu Yu Hakusho é a história de um adolescente que não gosta de estudar, ele é meio que um bandidinho assim, ele fuma, ele gosta de assediar a amiguinha dele, ele não gosta de tomar banho, que é algumas coisas que acho que mostra mais no mangá, mas tem um pouquinho disso no anime também. E aí ele morre tentando salvar um garotinho de um acidente e ninguém esperava que ele fosse morrer. E aí, por causa disso, ele acaba tendo uma segunda chance, ele acaba indo trabalhar para o mundo espiritual, que é onde ficam os Shinigamis, que seria uma galera que tá dando essa segunda chance para ele de tentar retomar a vida dele, de provar que ele merece uma segunda chance e tal. Enfim, não vou dar muitos detalhes sobre esse anime. Mas nesse anime tem uma personagem que ela não é uma personagem relevante, ela aparece acho que em um episódio só, ou se ela aparece antes é só pra dizer qual que é o nome dela. E essa personagem, ela é uma personagem trans. Só que você descobre isso ao longo da luta. O Uramesh, que é o protagonista desse anime, ele dentro de uma mansão, ele tem alguns desafios que ele precisa fazer em determinada parte da história. E aí ele vai lutar contra ela, e aí ele dá um socão assim no meio do peito dela, assim, ele tá com um amigo dele, que é o Quabra, e o amigo dele fala, nossa, mas não se bate assim numa mulher, e aí ele fala que durante a luta ele apalpou ela, sei lá, e descobriu que na verdade ele era um homem, e aí essa personagem fala, não, mas Isso é preconceito. Você descobriu que não sou mulher e não maneirou no golpe. Meu corpo pode ser de homem, mas o meu é de coração e a mulher. E minha voz aí são de ele fala mulher! assim, ah, mas então se você quer ser tratada como uma mulher, seja uma mulher de verdade. É uma coisa bem ruim, assim, mas ao mesmo tempo Tudo bem. é um mangá que ele é da década de 80, ele foi feito antes de eu nascer, e eu tenho 32 anos. E mesmo naquela época houve uma boa vontade do autor de tentar demonstrar essa pessoa como uma pessoa apesar de Duramesh, que é o protagonista, não tratar ela como uma mulher, mas em nenhum momento é dito que o Uramesh é um exemplo de pessoa ou que todas as atitudes dele são corretas. Ele está aprendendo. Tanto é que, como eu falei, ele sei lá, assedia a mulher, ele fuma, ele mata a aula, ele é briguento, mas a própria personagem se defende, diz que ela está correta. Mas o que eu queria falar sobre isso é que, assim, hoje em dia a gente está em 2020 e durante o Dia das Mulheres eu vi um post em algumas páginas de Yu Hakusho que eu acompanho e o pessoal resolveu colocar parabéns para todas as mulheres. Inclusive em algumas o pessoal fez questão de colocar parabéns para todas as mulheres que são negras, que trabalham, que são mães, que são trans. E aí tinha uma imagem de todas as personagens femininas desse anime. E aí é óbvio que o pessoal começou a fazer um monte de comentário tosco, tipo, tem uma coisa errada nesse post, tem caroço nesse angu. E eu lembro que, assim, teve um post em específico que me ofendeu, né? Eu sou gay, e aí teve um que colocou um meme do ratinho com aquela frase dele de tem viado demais hoje em dia, uma coisa assim. E eu ainda tentei argumentar com ele, falar, olha, quando a pessoa se incomoda muito com a sexualidade alheia, segundo a psicologia, é porque ela tá vendo na pessoa alguma coisa que ela vê em si mesma. Nem cheguei a dizer que isso era pra ele, assim, ensinei que era mais sobre o ratinho, mas aí é óbvio que ele me chamou de boneca, perguntou se eu tava ofendidinho por quê, e aí eu respondi de volta que não tinha nenhum problema em ser gay. Enfim, foi uma treta inútil, igual sempre são esse tipo de treta na internet. Mas eu achei muito triste. E eu achei muito triste porque no meio dessa treta eu quase usei o exemplo do caso da Suzy, que tinha acabado de aparecer a reportagem do Fantástico, que para quem não acompanhou, o Fantástico num momento extremamente raro, assim, não é uma coisa que eles costumam fazer, eu acho. Eles fizeram uma reportagem sobre como que é a vida de mulheres trans na cadeia, e essa reportagem eu achei que ficou bonitinha, eles explicaram direitinho. Por exemplo, tem uma trans lá que ela fala que na cadeia ela conseguiu ter mais dignidade do que nas ruas, porque né, na cadeia ela trabalha. E ela nunca ia se imaginar, enquanto trans, trabalhando em um fórum,
trabalhando em um escritório, trabalhando em um ambiente normal. E a gente sabe que é assim, né? Se você, sei lá, se pensa numa padaria, se você conhece o padeiro, você acha que ele contrataria uma pessoa trans? É muito difícil, infelizmente o preconceito é muito grande, assim, se não for o preconceito do próprio padeiro, que às vezes não quer contratar essa pessoa, embora haja uma hipocrisia aí, às vezes esse mesmo padeiro vai à noite requisitar o serviço sexual dessa trans na rua, se o preconceito não for por causa dele, ainda rola aquele medo do preconceito da população, dos clientes e etc. Então, eu achei essa reportagem muito bacana, assim, é uma reportagem que visava humanizar uma parcela da população que nunca é humanizada, assim, uma parcela da população que eu acho que é a que está mais em risco na nossa sociedade. Eu acho não, eu tenho certeza, assim, é a parcela da população que está embaixo, assim, a expectativa de vida delas é de 35 anos. A única opção de emprego que a maioria delas tem é a prostituição. E aí elas são mal vistas, são maltratadas pelas pessoas porque elas se prostituem, mas elas ao mesmo tempo não têm outra oportunidade. E algumas pessoas querem insinuar que elas escolhem esse tipo de vida, mas quem escolheria esse tipo de vida? Eu acho que para a pessoa aceitar passar por tudo isso é porque a condição dela tem que estar muito enraizada. E embora eu acho que a reportagem tinha sido muito bacana, ela poderia ter sido até inclusive um pouco mais completa, ter falado de mais coisas. Eu acho que faltou falar, por exemplo, da questão da escola, como é difícil quando a pessoa se descobre trans, quando ela ainda é criança ou adolescente, principalmente se ela começa a transicionar, porque aí os colegas começam a zoar, começa a se sentir desrespeitado, e aí acaba abandonando os estudos, não consegue estudar, e aí começa a ficar mais difícil ainda para arranjar emprego. Mas mesmo assim, eu achei a reportagem muito bacana, falou sobre isso, falou sobre quais são os crimes mais comuns das presas. A maioria está presa por furto, seguida por tráfico. Então, não são assim crimes hediondos. A maioria acaba, se você for pensar, não é difícil associar. Então, tá na rua, precisa se prostituir, mas aí na época de frio, por exemplo, não tem como usar roupa porque precisa ser sexy, precisa chamar a atenção, e aí se droga para aguentar o frio. E daí, por exemplo, para entrar pro tráfico não é muito difícil. Ou então, para ela conseguir se prostituir, ela tem que ter uma base, ela precisa começar com algum corpo, com uma certa roupa, e às vezes começa a roubar também. Apesar de não ter sido abordado isso na reportagem, como eu tenho algumas amigas que são trans, eu acabei aprendendo um pouco sobre isso. Enfim, mas assim, a parte triste dessa reportagem é que a parte que mais chamou a atenção nela foi justamente a parte do Drauzio. Ele está conversando com uma trans chamada Suzy, e é um momento bem tocante, assim. Ele está falando com ela sobre a visita de parentes, e ela fala que faz 6 anos que ninguém visita ela. E aí tem um momento de pausa, assim, e o doutor fala assim, nossa, que solidão, minha filha. E aí fica aquele silêncio, e aí mostra ele dando um abraço nela. E, enfim, e aí aconteceu o que aconteceu, acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo sabe. Saiu a notícia de que, na verdade, a Suzy estava presa. Oi, gatinha, vem cá. Deixa eu mostrar você pro pessoal. Tudo bem? Enfim, tá. Veio à tona essa notícia de que ela foi presa porque ela estuprou uma criança, ela tentou estuprar uma outra criança, enfim, ela é uma psicopata, ela é uma pessoa horrível. E só que assim, o que eu acho triste pela mãe que teve que assistir toda essa cena de alguém dando um abraço e depois houve toda uma mobilização, pessoas que fizeram uma vaquinha para ajudar a Suzy. E, enfim, foi uma coisa muito horrível, assim. Mas eu fiquei muito triste, principalmente por causa da questão trans, por causa das outras presas, por causa das outras trans que estão por aí. Porque, conforme a própria reportagem diz, eu não vou lembrar ao certo, se eu conseguir a imagem eu coloco, mas não, e a maioria tá em roubo e tráfico. E eu acho que foi uma irresponsabilidade muito grande da equipe da Globo de não ter investigado isso primeiro, de não ter. Meu, eles não podiam errar nisso daí, sabe? Porque
eu acredito, posso estar sendo ingênuo, posso estar sendo errado, que foi, sei lá, falta de malícia, assim, porque acho que eles quiseram fazer uma coisa assim, vamos pegar uma presa qualquer, sem perguntar pra ela o que ela fez, e vamos filmar ela falando com o doutor. Ou às vezes pode até ser que ela tenha dito que cometeu um crime mais leve, depois descobriram que cometeu um crime mais grave, só quem vai saber é quem trabalhou mesmo. Mas não podia ter errado nisso, porque agora ninguém mais está falando sobre a questão das trans, sobre como elas são solitárias, sobre como elas são discriminadas, só se fala sobre manipulação, a Globo tentando fazer as pessoas empatizar com a psicopata, e eu não acho que foi isso, eu não acho que o doutor e a equipe acordaram cedo todo dia, trabalharam, filmaram durante horas para jogar tudo isso no lixo. Eu acho que faltou mesmo informação, faltou preparo. Não estou passando pano pro pessoal da Globo, porque acho que o pessoal da reportagem especificamente é a função deles. Quando você trabalha com mídia, você tem que saber o que você está colocando ali. Mas eu fiquei triste pelo doutor, porque tem muita gente acusando ele de empatizar com esse tipo de pessoa, de defender esse tipo de crime. E eu não consigo imaginar por que o doutor defenderia isso. Acho que quem acompanha o canal dele sabe que ele é sei lá, um grande humanitário, assim, uma grande pessoa. E, enfim, e eu acho que o que eu linkei uma coisa com a outra, que acho que é meio óbvio, é isso, sabe? Assim, então, nesse caso que teve do post de Yu Hakusho, talvez esse tipo de reportagem pudesse ter tocado várias dessas pessoas que estavam lá postando bosta, postando tipo, mas tem alguém aí que não é mulher, mas tem uma coisa errada aí. Teria mostrado que existe um ser humano por trás de toda essa brincadeira, de todo esse bullying virtual que é cometido, sabe? Eu fico imaginando assim, as pessoas que são trans, que viram esse post, deve ter sido horrível. E é muito triste que o pessoal ainda esteja assim, porque se você for retomar, por exemplo, o autor do mangá, que é o Togashi, que fez esse Yu Hakusho, ele também fez um outro mangá chamado Hunter x Hunter. E nesse mangá, ele também coloca uma outra personagem trans, que é chamada Luca, que é a irmã de um dos personagens. E assim, por uma razão X, que também não vou detalhar aqui, ela é mantida presa dentro de um quarto, porque ela tem um poder que é muito perigoso. E aí todos da família dela tratam ela como masculino, menos do que Lua, que é o irmão dela, que é o único personagem que ela gosta. E esse personagem trata ela no feminino, porque ela é provavelmente, acho que evidentemente, uma pessoa trans. Então o próprio autor, assim, que lá naquela década de 80 estava tentando retratar essas pessoas e talvez tenha feito isso de uma maneira meio errada, ele evoluiu. Mas infelizmente muitos dos fãs não querem enxergar isso. Então, nem sempre, quando se trata algumas coisas de maneira sutil, ela vai tocar as pessoas. Às vezes tem que ser direto, às vezes tem que ser aberto, como foi essa reportagem do Fantástico. Mas, infelizmente, por irresponsabilidade da Globo e do pessoal da equipe, por falta de maturidade até para tratar dessa questão, embora tenha havido uma boa vontade, acho que isso se pôs a perder. Mas diz para mim o que você achou dessa reportagem, se você achou que ainda é válido apesar de tudo, se houve mais prós do que contras, se houve mais contras do que prós. O que você acha disso? Se você acha que ainda vai haver algum outro tipo de reportagem desse tipo, depois de toda essa polêmica, diz pra mim o que você acha, tá bom? Peço desculpas se eu errei alguma coisa, esse é o primeiro vídeo que eu gravo. É muito estranho falar com uma câmera, e eu sei que deve estar meio estranho, eu devo ter olhado para vários pontos esquisitos em alguns momentos. Eu vou tentar editar isso. Não sei se o som vai ficar bom, porque eu tô gravando com o celular, mas eu já me sinto melhor só de ter desabafado. Muito obrigado por ouvir. Tchau, tchau.